A gente estava com a prefeita Juliana Maciel Roupa, ela esteve, segunda vez que ela está aqui no programa essa semana, porque o noticiário demanda, né? Quer dizer, o assunto da semana não foi outro senão o empréstimo de 30 milhões que ela pleiteia junto ao Banco do Brasil, mas que ela precisa de autorização da Câmara de Vereadores de Canoinhas para dar sequência a esse processo. Ela esteve aqui na terça-feira defendendo o projeto, né? Na segunda-feira defendendo o projeto, na terça esteve aqui a Tatiane, que tem uma opinião divergente sobre o projeto e é presidente da Câmara de Vereadores, é quem tem de fato o poder de colocar ou tirar de votação esse projeto. E agora a prefeita voltou porque a gente ontem rodou aqui entrevistas com a Tatiane e com o André Frenick logo depois da votação, mas como a prefeita já não estava mais lá na Câmara na terça-feira, quando a gente gravou essas entrevistas, aí eu pedi para ela vir aqui para que a gente possa então ouvi-la a respeito dessa novidade, né, que é o fato de a Câmara ter então negado urgência ao projeto, ou seja, ele é retirado a urgência e ele agora não tem uma data específica para voltar à votação, porque para os vereadores são necessárias novas explicações, são necessárias, é necessário que se tenha, né, uma resposta para algumas dúvidas que eles apresentam. E aí eu começo já dando as boas-vindas para a prefeita e agradecendo a presença dela aqui e perguntando o que faltou esclarecer para que esse projeto fosse votado, prefeita? Bom dia. Bom dia, Estela, bom dia, Ednei, bom dia ao público que nos acompanha também. Então, Ednei, eu vou ter que descobrir através dos requerimentos que devem vir à prefeitura agora na próxima semana, porque quando eu estive na reunião das comissões, eu estive na reunião já na primeira semana que o projeto foi protocolado, em março, né, junto aos vereadores. Estive à disposição de todos eles por esses quase 50 dias, que se não me falha a memória, quando foi votado o projeto estava 49 dias já tramitando na casa, abrir as portas para todos, né, que quisessem vir conversar. Alguns que a gente tinha um pouco mais de acesso, conversei individualmente, pedindo que se tivessem dúvidas viessem nos procurar. Estive na comissão junto aos vereadores no dia que o projeto foi votado. E eu não entendi as dúvidas que ficaram, né? Até alguns comentaram sobre, esse documento não veio, enfim, mas teve esses quase 50 dias para solicitar, enfim. Vamos aguardar ver o que efetivamente vem, porque para mim não ficou claro ainda quais são essas dúvidas, porque foi apresentado o plano de trabalho, né? Nós, enfim, entregamos a todos. Estávamos abertos aos questionamentos e não foram feitos necessariamente esses questionamentos naquele último dia antes da votação. Mas vamos aguardar para ver quais as dúvidas que ainda ficaram dos vereadores. Pelo que eu senti ali, do que eles deixaram mais claro nas falas deles, o Vilmar, o Osmar, até a própria Tatiane, eles temem que o município chegue num ponto em que esteja tão endividado que não consiga quitar suas dívidas. E eles apontam até o fato de que há uma carência de 2 anos, e em 2 anos vai ter um déficit maior ainda do ICPREV, vai ter os 91 milhões de precatórios, né? E a questão também da necessidade de fazer concurso público, a questão do salário dos servidores. Como que a senhora vê essa questão que eles apontaram ali como uma preocupação? Certo, isso é importante. A carência do financiamento é 12 meses. Então não é 2 anos, não, 1 ano. 1 ano. Isso até já está lá nos documentos que os vereadores receberam. E não significa, Ednei, que não se pague nada do financiamento. Você paga já o parcial, né, o capital, sem nenhum tipo de juros, até porque você vai utilizar, então é a carência de juros. Então, não significa que eu estou propondo financiamento que o nosso governo, né, não vai pagar nada. Isso não é real, né? Mas ele é uma parcela reduzida, porque ele funciona tipo financiamento de casa. Ele começa, nesse caso, menor, aí vem as parcelas normais e ele vai diminuindo, né? Então, da metade em diante, já começa a diminuir todas as parcelas, chegando à última 200 com a estimativa de hoje, né? Com a taxa de juros de hoje. De trás para frente, né? Isso. Então, assim, ele vai diminuindo essas prestações, né? Num determinado momento. E eu entendo essa preocupação, Ednei, só que eu já não sei mais de que forma apresentar a viabilidade, visto que o Tribunal de Contas da União aponta que há possibilidade de financiamento. Então, honestamente, eu não sei mais o que dizer em relação a isso.
Eu entendo as preocupações dos vereadores nesse sentido, mas a lei e o Tribunal de Contas da União, que é quem vai dizer, olha, município, você pode emprestar ou você não pode emprestar. Não, né, os vereadores autorizam, mas se nós não tiver dentro do padrão da lei, que é aquele cálculo de índice de endividamento, arrecadação, né, contas a pagar, se a gente não tiver dentro daquele índice legal, a gente nem pode financiar. Então, tirando isso, né, eu realmente fico em dúvida do que mais precisa ser dito. O vereador André Flenick diz que houve ali um julgamento muito mais político do que técnico desse projeto quando se decidiu retirar a urgência. A senhora concorda ou não? Eu concordo, Ednei, que naquele momento, até porque todos os argumentos técnicos possíveis e plausíveis foram ditos, foram apresentados, nós ficamos cerca de 50 dias, né, à disposição dos vereadores, inclusive com reuniões marcadas com alguns por mais de uma vez que não compareceram. Então, não houve um interesse, no meu ponto de vista, de entender tecnicamente a situação, porque se houvesse esse interesse, havia mais, a Câmara teria chegado mais perto do Executivo. Então, penso eu que os vereadores que votaram contra já estavam com esse pensamento muito bem desenvolvido por eles, né? Que não queriam votar com a urgência, né? Houve uma fala ali do Osmar, do William, que ficou muito clara a mágoa que eles têm da senhora, né? O William porque perdeu a eleição e porque, né, como ele diz ali, aí ele já fez uma referência a outra questão que foi dos professores que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele fez uma referência do tipo, eu não prometi isso para poder, né, me reeleger. Então a senhora teria sido eleita com essa promessa e agora está precisando da Câmara para, né, resolver essa situação. Nesse sentido, esse tipo de mágoa, o Osmar um pouco mais, porque, né, afinal de contas, a CPI dos livros que o atingiu teve um apoio muito grande por sua parte e tal. A senhora se arrepende de alguma forma de ter, de alguma forma, ofendido esses vereadores e agora precisando deles? Tem algum arrependimento do que fez enquanto vereadora nesse sentido? Ednei, pode ser que eu tenha tido algumas posturas um pouco mais firmes em algumas situações, e realmente tive, mas eu vejo que a política, os nossos cargos, os cargos que a gente exerce hoje, eles requerem maturidade, no sentido de nós temos que pensar e trabalhar em prol do povo canoinhense. E se essas mágoas fizerem com que alguns vereadores não consigam separar isso, é um problema muito grave para a população. Eu também fui muito magoada, Ednei, muito ofendida, e nem por isso eu deixei de abrir as portas do gabinete para todos os vereadores que quisessem, em qualquer momento, esclarecer alguma dúvida. Os nossos secretários sempre ficaram à disposição. Então, eu saí da Câmara com um sentimento de derrota, de injustiça, por diversas vezes enquanto eu fui vereadora. E eu superei tudo isso e vamos trabalhar pelo povo canoinhense, que é o discurso que eu escuto na Câmara dia sim, dia também. Então, isso tem que passar, porque senão o prejuízo não é para a Juliana ou para o vereador, o prejuízo ele é para a população, porque esses 30 milhões é muito mais importante para o povo do que qualquer outra circunstância, né? E isso não pode impedir uma votação de algo importante. Então, eu penso que é maturidade agora. A senhora concorda que aí houve também um adiantamento da disputa eleitoral de 2024, ou seja, um sentimento por parte de alguns vereadores de que isso seria lhe dar munição para uma reeleição? Pode ser que isso seja o pensamento, mas eu diria, Ednei, que se esse financiamento for aprovado, que eu espero que seja realmente, né, a cobrança é maior em cima do nosso governo também, né, porque hoje eu vejo que a população entendeu a situação real do município, porque a gente trabalhou com a verdade, com a transparência. Então, qualquer informação que foi levantada e passada sobre a situação da prefeitura, da Secretaria de Obras, ela pode ser confirmada, né, por nós. Então, hoje a população entende que a situação está difícil.
Com recurso, a cobrança, a expectativa é muito maior. Então, o trabalho tem que ser triplicado. Então, eu não vejo que com 30 milhões ou 130 milhões, isso pode afetar positivo ou negativo uma possibilidade de uma reeleição. Então, se essa é a leitura dos vereadores, aí eu não posso fazer esse julgamento por eles. Agora, se esse assunto, que é tão importante para a população, que é principalmente a revitalização do nosso parque de máquinas, para atender especialmente todo o nosso interior e ter equipes para atender os bairros da nossa cidade, a política tiver mais relevância do que o objetivo de ser eleito representante do povo, aí a situação é bem delicada, no meu ponto de vista. Tem até um questionamento aqui do Joércio Burgatti. Ele fala o seguinte, e me remete a um pensamento que eu fico matutando aqui também. Ele disse o seguinte: por favor, perguntar para a prefeita se não temos condições de solicitar os 30 milhões aos deputados estaduais ou federais. Com essa negativa da Câmara de Vereadores, prefeita, que agora, por enquanto, é momentânea, né? Mas pode ser algo em definitivo. Tem algum projeto de lei que prevê melhorias por parte deles? Porque nós precisamos de uma solução, né? Negar é um direito, né? A gente precisa, como eles falaram, esclarecimentos e tal. Mas, e tem soluções? Projetos de leis futuros previstos, porque a gente precisa, né, tem coisas que são necessárias e talvez não a curto prazo, a longo prazo, mas é algo que nós necessitamos, não é mesmo? Perfeito. Então, assim, eu digo que é uma utopia acreditar que em 2 anos nós receberíamos 30 milhões de emenda parlamentar. Porque nós não temos deputado estadual ou federal do Planalto Norte. Então, Joércio, se até quiser consultar nos últimos 20 anos de história do município de Canoinhas, quanto de emenda se recebe ano a ano, sem a expectativa de ter o deputado da região. Então, eu vou dar um exemplo só do ano passado. Cerca de 950 mil. De todos os nossos deputados. Nós temos 40 deputados estaduais, 16 deputados federais. E nós recebemos mais ou menos 950 mil. Ainda tem mais uma. Às vezes o deputado carimba a emenda e leva mais de 1 ano para pagar. Mais de 2 anos para pagar. Então, nem sempre a emenda anunciada, ela caiu na conta. E ano passado teve muita emenda anunciada por vereador que não caiu na conta do município. Né? Agora a gente recebe alguns contatos de vereadores, né? De deputados. Olha, eu estou mandando 150 mil, 200 mil, mas para finalidade X, para finalidade Y. Eu nem consigo juntar esse dinheiro para comprar uma máquina. Então, não acredito, gostaria, gente. Ninguém gosta de financiar. Se eu pudesse comprar o carro à vista, eu ia comprar à vista. Se eu pudesse fazer minha casa à vista, eu faria à vista. Mas, às vezes, não dá, né? Porque a gente não tem o mecanismo. Tem uma notícia que, claro, né, é muito incipiente, mas o governador Jorginho Melo está revisando a história do Plano 1000, que seria R$1.000 por habitante, né? Isso. Que aí daria 54 milhões para nós, né? Que seria um sonho. Que foi anunciado do Carlos Moisés. Eu não sei se também, nem se a Juliana tem essa resposta, mas veio 20% desse valor ano passado, pelo que a gente soube, né? Alguma coisa veio pro prefeito William Godoy. Ele tinha alguns planos, não sei se ele chegou a colocar isso em prática. Salvo qualquer equívoco, mas eu vou revisar essa informação, veio o recurso para Otto Friedrich. Isso, era uma das coisas que ele tinha colocado. No montante de uns 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Que é o 20%, basicamente. Isso. Ali, alguma coisa próximo disso, que daria, então, uma entrada. Porque a ideia do Moisés, né, era eleitoral, né? Ele se reeleger e mandar o restante. Mas como muitas prefeituras iniciaram os trabalhos, agora o governador Jorginho Melo anunciou que vai fazer, então, uma revisão de tudo para ver o que ele consegue, então, principalmente obras iniciadas, né, para concluir. Isso. Quando eu estive em Florianópolis, Ednei, conversando com representantes da Casa Civil, a informação sobre esses possibilidades de pagamento foi o seguinte: se você tem obra em andamento, tenha uma expectativa, não significa que vai vir o recurso.
Se você tem a obra licitada, diminua bastante a tua expectativa. Não faça esperando dinheiro, porque a possibilidade é muito grande de não vir. E se você não tem nem licitado nada, não espere esse recurso que ele não vem. E era o caso de Canoinhas. Então, qualquer outro projeto do Plano 1000 não tinha nada licitado. Então, a gente vai ser, assim, os últimos dos últimos da fila de qualquer expectativa de pagamento via este plano. Aí não sei qual vai ser o trabalho do Jorginho nesse sentido, né? De repasse de recursos ao município de alguma outra forma. Tinha uma pergunta que já tinha vindo antes da gente iniciar até o programa, né? Que era com relação aos professores, porque daí acabou se misturando os assuntos ali na terça-feira. A Vanessa ocupou a tribuna, a gente falou ontem sobre isso, Vanessa professora, e falou sobre o não cumprimento da promessa de campanha da prefeita de que pagaria o piso nacional do magistério para os professores. O que você tem a dizer aos professores? Eu sei que você reuniu até na segunda-feira com eles lá na Senca, né? Isso, Ednei. Então, assim, eu acho que até vale levantar, né, que os professores que utilizaram a tribuna na segunda, eles não são professores do município, não são professores ACTs do município, não participaram da reunião também de segunda-feira, então com algumas informações até bem levianas que a gente gostaria de esclarecer para as pessoas. Nós fizemos sim uma reunião, mas assim, eu nem tinha conhecimento que a Vanessa usaria a tribuna no outro dia, mas a gente já tinha esse compromisso de apresentar o que está acontecendo com o município para os professores ACTs e ter um diálogo até de proposição. O que vocês entendem que nós poderíamos fazer para tentar minimizar esses impactos do não pagamento do piso? E foi isso que nós fizemos. Tinham cerca de 50 professoras ACTs nessa reunião. A gente tem ata, tudo direitinho, né? Conversamos bastante. Penso que ficou muito claro o que está acontecendo com o município, né? Eu julgo, assim, leviano, principalmente da oposição, que eles querem nos cobrar todas as promessas cumpridas de um plano de gestão, né? Em 4, 5 meses de trabalho. Mas quando a gente faz um planejamento, me cobrem lá no final do meu mandato. Esperem, deixa a gente trabalhar para isso, Mas né? nesse caso dos salários, você há de admitir que houve ali um equívoco, porque realmente não é possível. Está muito alto o valor do piso, vocês não vão ter condição de pagar. Isso é fato, não é? Mais ou menos, Ednei. Tá. Porque a gente está impedido de pagar por conta do limite prudencial de pessoal. Se fosse lei federal o cumprimento do piso, nós estaríamos pagando, apertando dali ou daqui, mas eu acho a luta pelo piso muito justa, né? Por quê? Porque aí, dentro da lei, o limite prudencial, ele autoriza o pagamento. O problema é que o Ministério da Educação, ele fez isso por meio de portaria. E com a situação do município de Canoinhas, eu não posso pagar algo que só está previsto numa portaria e não na lei. Porque aí eu posso responder por improbidade, né? Então, não é fato que o piso também dos ACTs é R$ 2.200. Ele teve um reajuste de 5,96% nesse ano, que é o INPC, que era o que eu era autorizada a pagar. E isso, 40 horas, então, ficou em torno de R$ 3.370. Claro que abaixo do piso, com o aumento dos 15%, que era o esperado. Então, ficou a diferença de pagamento para os profissionais ACTs de 9%, cerca de 9%. E é nisso que a gente vem conversando e trabalhando. Como tentar fazer algo que seja dentro da lei para minimizar essa falta de pagamento do piso. Então, a reunião foi bem importante nesse sentido, né? Para que as professoras deram sugestões. Nós estamos já estudando junto ao jurídico se é possível fazer as sugestões que elas deram para a gente tentar minimizar esse reflexo. Não fazendo o pagamento via piso, que é algo que realmente estou impedida de fazer, mas tentando arrumar outras alternativas, até que baixe esse limite prudencial e seja possível cumprir, não só com o meu plano de governo, né, mas com algo que é legítimo, né, que é o pagamento do piso. O Charles comentando que, resumindo, fica os políticos de Canoinhas nesse toma lá da cá e o povo, né, que fica no prejuízo, né, não seria um toma lá da cá, mas seria uma desavença, vamos dizer assim, né. Teve aqui uma outra questão aqui levada por professor, que falou o seguinte, que teve
na reunião de segunda-feira e falou que lá ficou subentendido que vai ser prorrogado o teste seletivo dos ACTs. E pelo menos uns 35 já estão desistindo por causa dessa prorrogação. Quer dizer, isso poderia levar o município a perder professores e não ter como repor. Ednei, isso não tem essa decisão tomada, tá? Eu e a Sônia estamos conversando para ver o que é melhor, o que tem mais viabilidade. Essa também foi uma pergunta das professoras na reunião de segunda-feira. Então, eu não vou te afirmar que isso vai ou não vai acontecer, porque nós não tomamos essa decisão ainda. Tem uma previsão de chamada do concurso para os efetivos do município na área da educação? Então, nós estamos fazendo o levantamento das vagas para o concurso, então, internamente já está trabalhando no concurso, tá? Então, para organizar, para contratar a empresa, para fazer o concurso. O que acontece? Com o limite prudencial do estado que ele está, eu não posso chamar, né? Então, eu não vejo que há viabilidade de fazer um concurso esse ano, porque aí vai diminuindo o prazo, né, que essa pessoa que passar pode ser chamada. Entendi. Então, o ideal é que esse concurso aconteça mesmo no próximo ano, no ano que vem, mas a educação está levantando os cargos, né, para o concurso, a saúde, todas as áreas, técnico-administrativo, então já está sendo organizado sim o concurso e ele deve acontecer no próximo ano. A partir do momento que vocês conseguirem reduzir também o gasto com folha, senão não é possível. Isso, e a gente reduziu, Ednei, agora, porque o que acontece? Sempre os últimos 12 meses, né? Então, o reflexo do que a gente vem diminuindo, ele vai aparecer lá no final do ano. Cerca de 1% do nosso índice de pessoal já diminuiu. Então, a gente pegou a prefeitura com mais ou menos 53,7, se não me falha a memória, e estamos em 52,9. Então, ele está diminuindo, né? Mas tem que chegar a 51. Certo. Ontem tinha o pessoal ali corneteando no nosso Facebook, Estela, e chamando a gente de tendencioso, não sei o que, ó. Manda pergunta agora que a gente vai fazer aqui para a prefeita. Como eu frisei ontem, desde que não seja desrespeitosa, desde que não seja ofensiva. Ou devo concluir que vocês só sabem ser desrespeitosas e sem nenhum tipo de argumentação nas suas questões, né? Que foi o que eu falei ontem. Então, por favor, podem mandar as questões que serão feitas desde que sejam respeitosas, né? Se souberem fazer a pergunta de maneira respeitosa, vai ser repetida aqui para a prefeita, independente de colocá-la em uma situação que, né, não seja confortável no sentido de que está confrontando ela com alguma outra coisa, né, contradizendo nesse sentido. Temos aqui duas questões, Ednei. Uma delas, o Valdir pergunta o seguinte para a prefeita: quantas máquinas temos na prefeitura que está funcionando hoje? E a Daiane falou o seguinte: Ednei, ótima entrevista, tem que chamar cada vereador para fazer um balanço do que cada um trouxe de recurso para a cidade de Canoinhas nos últimos anos. Sabemos e temos vereadores ali com 2, 3, 4 mandatos, né? Qual a emenda mais valorizada que veio através deles? Um abraço, boa sorte para a prefeita, pois Canoinhas está com 12 anos de atraso. A Osni também, a prefeita, se elegeu com o discurso de fazer uma gestão diferenciada, sem promessa que não pudesse cumprir mais. Aí ele acha que ela está repetindo promessas, né? Acho que o prefeito fica à vontade para contrapor. Certo, então, Ednei, quando a gente faz o seu plano de gestão e plano de governo, especialmente eu que era do legislativo, né, não tinha essa experiência do executivo, né, a gente realmente cria a expectativa de que as coisas andem mais rápido, mais fácil, né. Quem for consultar hoje, por exemplo, o portal da transparência da prefeitura, vai dizer, meu Deus, essa prefeita tá doida, porque com o que a gente já pagou de conta, que a gente tem em caixa, vai ver que deve ter lá uns 15, 20 milhões lá, como se fosse à disposição. Quando você pega esmiuçadamente a situação real, né, que aquilo já está comprometido, que a gente empenha tudo no início do ano e aí vai fazendo os pagamentos, vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. E eu, de maneira nenhuma, Ednei, estou aqui me eximindo da minha responsabilidade, das minhas promessas e dizendo que a gente não vai cumprir e se esforçar para cumprir. Mas eu tenho humildade também, Ednei, de que se alguma coisa não der certo, eu não tenho problema em dizer pro povo, olha, isso aqui eu não consegui fazer. Não deu certo. O Valdir está perguntando se falou isso na Câmara. Quantas máquinas tem na prefeitura que está funcionando hoje? Então, são 42% das máquinas estão funcionando de um total de 26, né? Então, só para exemplificar,
dos 12 caminhões que a gente tem, 3 estavam em funcionamento. Das 7 ou 8 patrolas, 4 estavam em funcionamento. Das nossas retas escavadeiras, 3 estavam em funcionamento. E a escavadeira hidráulica, nós temos uma em funcionamento, o britador em mais ou menos funcionamento. Porque ele, depois que a gente arrumou, ele já deu problema 2 vezes. E aí ele tá com uma peça ainda, a gente tá usando, mas não na potencialidade total dele. Perfeito, a gente tem 3 minutos, mas eu queria só pedir para a senhora pontuar uma conquista, que foi a questão do ICEPREV. Saiu hoje uma notícia, né, de que vocês conseguiram uma certidão. Explica pra gente rapidamente o que isso significa. Então, a gente tinha conseguido essa certidão do ICEPREV judicial, e agora, depois da aprovação do projeto de lei, né, e dessas mudanças, de maior arrecadação do ICEPREV, ele ganhou a regularidade do próprio órgão oficial. Nossa, né? Então não é mais uma questão judicial. Não é mais uma questão judicial. Isso significa que está melhorando a condição do ICEPREV, né? A questão da saúde financeira do ICEPREV, Isso. né? Prefeita, para concluir, então, o que a senhora espera a partir de agora, já que tem aí, a Câmara fala em 15 dias para discutir o projeto e colocar em votação. O que a senhora espera, o que é possível fazer nesses 15 dias para defender esse projeto? Olha, Ednei, eu espero a ação dos vereadores. Eu fiquei 50 dias, basicamente, à disposição. Nós apresentamos tudo que tinha para apresentar. Se eles ainda têm dúvida, eu espero que eles ajam e ajam rápido. Porque eu concordo com um comentário ali de um ouvinte, que, parece um toma lá da cá. Isso não dá, porque é o povo que sofre no fim das contas. Então, assim, não querem aprovar, tudo bem. Nós somos criativos, nós temos uma equipe boa, técnica, e nós vamos correr atrás desse preju com a forma que a gente tiver para trabalhar. Agora, querem aprovar? Então vamos mostrar essa boa vontade agora, vamos analisar dentro desses 15 dias. Tudo bem, é justo, Ednei, não conseguiram analisar dentro dos 45, 50 dias, querem mais 15 dias, então, só que façam isso. Se debrucem, estudem, façam os levantamentos e votem, né? Porque senão, vai parecer que a retirada do regime de urgência pode ter sido uma questão política contra a Juliana, tudo bem. Agora, o deixar na maciota esse projeto, sentar em cima dele, aí já não é mais político. Aí é o povo que vai sofrer com isso. Então, posicione-se e votem. Só uma indiretinha aqui comentando que o piso é lei desde 2008, tem que cumprir. O governo federal cobra os municípios que não podem pagar, que foi um argumento que eles usaram mesmo. Desde que uma equipe técnica do governo federal faça uma análise técnica, ou seja, abrir a mala preta. Há essa possibilidade? Eu vou explicar. Essa lei de 2008, ela perdeu a vigência porque tinha um prazo de pagamento do piso até 2020. Desde 2020 para cá, não existe mais lei que regulamente o piso dos professores, tá? Então, essa lei não tem mais vigência. E aí veio uma lei nova de repasse do Fundeb, de 2021 ou 2022, agora não me lembro exatamente o ano, que não regulamenta o piso, ele não fala sobre o piso. Então, a portaria do Ministério da Educação, ela vem com base em lei nenhuma. E é isso que hoje nos dificultou fazer o pagamento, né? E essa questão até levantada na tribuna da Câmara sobre a possibilidade de compensação do MEC, não funciona bem assim, Ednei, né? Isso só é possível para estados em que o Fundeb, o valor da arrecadação per capita por aluno, não chega a 70%, que é aquele valor que você tem que usar mínimo para pagamento de folha dos profissionais da educação. Que isso é Rio de Janeiro, Ceará e mais um estado que não me vem à memória, que tem esse direito, digamos assim, de pedir essa compensação. Mas se os nossos vereadores quiserem comprar essa briga junto ao MEC, eu sou mais que parceira, porque isso é um benefício imenso para o nosso município, que infelizmente hoje não haveria possibilidade. Com toda certeza. Bom, temos mais tempo. Obrigado, prefeita Juliana. Sabe que o espaço está sempre aberto, não só para a senhora, mas também para todos os vereadores, para todos aqueles que queiram, né, tratar dos assuntos que são pertinentes ao nosso município. Muito obrigado pela sua presença. Se a gente não conseguiu fazer alguma pergunta, perdão, mas é o tempo, gente.